Capítulo 7. Os dois extremos do desejo. A escadaria descia como se afundasse no ventre de um mundo sem sol. Os degraus estavam gastos, escorregadios de uma umidade que não vinha da chuva, mas da própria respiração dos condenados que jaziam abaixo. O som que os aguardava não era o trovão, mas um murmúrio áspero, constante, como rodas de pedra rolando sobre os ossos da eternidade. Dante e Virgílio pisaram, por fim, no quarto círculo do inferno. Ali não havia céu. O teto era feito de rocha cerrada e escura, como a tampa de um túmulo universal. Mas no chão, em um grande vale circular, duas multidões se moviam em direções opostas, empurrando com esforço desumano imensas rochas, esferas de peso incalculável, gastas pela eternidade de movimento. Era como assistir a uma dança macabra onde os pares jamais se encontravam em harmonia. Os que vinham da direita colidiam com os da esquerda no centro do círculo. Quando se encontravam, chocavam suas pedras com violência e trocavam gritos carregados de desprezo. "Por que acumulas?" vociferavam uns. "Por que desperdiças?" devolviam os outros. E então voltavam, cada grupo para sua margem, recomeçando a marcha exausta, apenas para se confrontarem de novo, e de novo, em uma eternidade sem aprendizado. Dante olhou, horrorizado. Homens que haviam sido reis, banqueiros, mercadores e senhores, agora reduzidos a sombras arquejantes, presos a um castigo sem fim. "Quem são estes?" perguntou, a voz embargada. Virgílio respondeu com pesar. "Aqui estão os que, em vida, erraram pelo ouro. Estes, à direita, são os pródigos. Gastaram sem medida, viciados na exibição, cegos pelo brilho da ostentação. Aqueles à esquerda são os avarentos, que guardaram demais, que acumularam bens como se a eternidade coubesse num cofre." Dante olhou mais atentamente. De fato, muitos usavam restos de vestes que lembravam a pompa de outrora, bordados desbotados, mantos sujos de lama, coroas partidas, mas seus rostos eram todos apagados, indistintos, como se a alma tivesse sido consumida pelo próprio apego. "Não reconheço ninguém", disse. Virgílio assentiu. "Porque o ouro que carregavam em vida apagou seus nomes. Nem mesmo os sábios conseguem dizer quem foram. O castigo é justo. Tornaram-se anônimos no peso do que amaram em excesso. Os gritos continuavam. O som das pedras rolando, dos choques no centro, dos insultos cíclicos. Tudo compunha uma melodia de loucura contida. Era como se o tempo tivesse parado para observá-los fracassar eternamente. Dante caminhou com cautela. Sentia o ar mais denso ali, como se cada suspiro exigisse pagamento. As pedras dos condenados tilintavam em sua mente como moedas amaldiçoadas. E ao longe, viu uma sombra parada. Uma figura distinta que não empurrava pedra alguma, mas apenas observava. "Aquele ali não participa?" perguntou. "Alguns em vida dominaram ambos os extremos", explicou Virgílio. "Foram ao mesmo tempo mãos que esbanjaram e corações que esconderam. Oscilaram entre o desperdício e o egoísmo, e por isso agora não pertencem nem a um grupo nem a outro. Estão condenados a assistir. E essa é talvez a pior das penas: ver sempre aquilo que nunca entenderam." Seguindo adiante, o terreno começou a descer novamente. A luz ali era ainda mais rarefeita, e um cheiro de enxofre começava a surgir, queimando discretamente as narinas. Mas antes de cruzarem a nova fronteira, ouviram um rugido. Não um grito de dor, mas de ira crua, sem disfarces. O som vinha de um novo rio, um rio negro e viscoso, onde as águas não corriam, mas borbulhavam. Era o Estige, o pântano da cólera. Ali, as almas não estavam apenas punidas, estavam em guerra. No lodo escuro, corpos se entrelaçavam em combate, socando, mordendo, estrangulando-se com um ódio que jamais se apagava. Os olhos eram faróis de fúria. As bocas gritavam maldições eternas. Era um campo de batalha sem fim, onde o motivo da luta se perdera, mas o ódio permanecia, nu e insaciável. "Estes", disse Virgílio, "são os coléricos. Em vida, deixaram-se governar pela ira. Viveram com o punho cerrado e a alma em brasa. Agora, tornam-se o que cultivaram, violência em forma pura.
Dante fitou aquele cenário com horror crescente, mas havia mais. Sob a superfície turva, algumas silhuetas permaneciam imóveis, submersas até a boca, e apenas os olhos denunciavam vida. Olhos tristes, afundados, que não gritavam nem lutavam. E esses, Virgílio respondeu, são os melancólicos, aqueles que sufocaram sua raiva, que a engoliram em silêncio, deixando-a apodrecer por dentro. Agora jazem soterrados em si mesmos, afogados no rancor que nunca tiveram coragem de lançar ao mundo. Dante se calou. Aquilo o tocava de maneira estranha. Por um instante, reconheceu ali fragmentos de si próprio, pequenas irações, ressentimentos antigos. Respirou fundo. Continuou. No centro do pântano surgia a silhueta de uma torre. De seu topo, uma luz oscilava, como um sinal distante. Era o anúncio de que outra travessia os aguardava. Virgílio parou à margem e olhou em direção à água escura. Prepare-se, disse. Logo atravessaremos o Estige, e o caminho se tornará ainda mais cruel. Dante assentiu em silêncio. O inferno não era só dor, era espelho, e quanto mais descia, mais via do mundo, e de si, refletido nos círculos abaixo. Capítulo 8. A travessia do Estige e a cidadela de Dite. O pântano sombrio da Estige fumegava sob os pés de Dante e Virgílio. Era um lodo viscoso que não apenas cobria, mas sufocava. Os vapores que dele subiam pareciam carregar fragmentos de almas perdidas. O céu ali era mais escuro, como se o próprio firmamento recusasse olhar para aquele horror. No horizonte lamacento, uma torre surgia da névoa, alta e desfigurada, como um dedo de pedra acusando o céu. De seu topo, uma chama oscilava, não como uma tocha, mas como um sinal. Virgílio a viu primeiro e logo acenou com a cabeça. A travessia está próxima, disse ele em voz firme. Nosso chamado foi ouvido. Dante, com o coração apertado, olhou para a água espessa. Nada ali se movia com graça. O pântano inteiro parecia um mar de ódio coagulado. Mas então, um som se ergueu, primeiro distante, depois crescente, o som de algo cortando a lama, como um remo rasgando o tecido da culpa. Uma barca avançava, conduzida por uma figura singular. Era Flégias, o barqueiro do Estige, espírito incendiado de fúria antiga. Seu rosto era franzido por séculos de desprezo, e os olhos brilhavam com um ressentimento quase vivo. Quando se aproximou, gritou com escárnio: Alma viva entre os mortos! Por que atravessas meu reino? Mas Virgílio apenas ergueu a mão com autoridade. Flégias, não é por tua vontade que passamos, mas por decreto superior. Conduze-nos. Não protestes contra aquilo que está além da tua fúria. Flégias rangeu os dentes, mas obedeceu. A barca se deteve à margem e os dois viajantes subiram. Dante hesitou ao colocar os pés na madeira úmida. Ela parecia pulsar, como se fosse feita da própria carne do pântano. E assim partiram, cortando o Estige em silêncio, com a barca gemendo sob o peso de dois mundos. Enquanto avançavam, as almas no lodo continuavam seu eterno combate. Mas uma delas ergueu-se mais do que as outras, como se a raiva lhe desse força. Aproximou-se da barca e gritou: Quem és tu, que vens antes da hora? Dante olhou surpreso. O rosto inchado e deformado era quase irreconhecível, mas algo em sua voz lhe pareceu familiar. Antes que pudesse responder, o espírito se aproximou ainda mais, tentando subir a barca. Mas Virgílio interveio. Que tua presença fique onde pertence, disse, empurrando a alma de volta ao lodo. Dante, curioso, perguntou: Quem era esse? Virgílio respondeu: É Filipo Argente, um florentino orgulhoso, inflamado por raiva em vida, e agora devorado por ela. Não merecia tua palavra. Alguns monstros precisam apenas do esquecimento. As palavras mal haviam sido ditas, e as demais almas do pântano avançaram sobre Filipo, rasgando-lhe o corpo com garras de lama e dentes de fúria. Dante não desviou os olhos. Pela primeira vez, não sentiu piedade. Uma estranha sensação de justiça o invadiu, e por um instante, entendeu o que era o inferno. O reflexo exato daquilo que se foi. A barca prosseguiu. E logo, a névoa se ergueu como uma cortina, revelando a visão imponente da cidadela de Dite.
Era uma fortaleza de ferro incandescente, com muralhas que brilhavam em brasa viva. Torres se erguiam como punhais contra o céu, e o portão principal parecia uma boca cerrada, por dentes de bronze. No alto, sombras se moviam, guardiões demoníacos, espíritos rebeldes, anjos caídos que recusaram o alto e fundaram seu próprio reino nas trevas. Flegias parou a barca. Dante e Virgílio desembarcaram. Ao se aproximarem das portas, uma multidão de demônios surgiu sobre os muros. Suas formas eram grotescas, metade humano, metade abismo, e suas vozes, cortantes como lâminas. "Que faz esse vivo aqui?" vociferaram. "Não é permitida sua entrada." Dante recuou instintivamente. O medo lhe apertou o peito. Olhou para Virgílio buscando firmeza, mas pela primeira vez o guia hesitou. "Essas portas", murmurou, "são vigiadas pelos anjos caídos. Sua rebeldia ainda arde, e nem mesmo minha palavra os comove." Os demônios, percebendo a hesitação, avançaram em zombaria. "Vai embora, poeta. Aqui não tens poder." Dante sentiu o chão tremer sob seus pés. A esperança vacilava. "Não vamos entrar?" perguntou a voz fraca. Virgílio não respondeu. Seus olhos estavam voltados para o alto, como se invocassem algo que estivesse além daquelas muralhas, além da lama, além do próprio inferno. E então, o mundo silenciou. Do céu fechado, desceu uma presença. Não vinha com asas nem com música. Era apenas presença, pura, invisível, irresistível. A terra tremeu. As muralhas estremeceram. Os demônios silenciaram, como ratos diante de um trovão. As portas de Dite se abriram sozinhas. Virgílio fez uma reverência silenciosa. Dante, sem entender, sentiu a alma estremecer. "O mensageiro passou", disse Virgílio. E nós seguimos. Atravessaram o portão de ferro. O calor ali era insuportável. Era como se cada pedra da cidade queimasse por dentro. As ruas eram feitas de lamentos solidificados, e ao longe, ruídos de dor ecoavam como sinos partidos. "Daqui em diante", disse Virgílio, "jazem os heréticos, os que negaram a alma, o espírito, a eternidade, os que se ergueram contra a verdade com orgulho e lógica vazia." Dante não respondeu, apenas caminhou, passo a passo, por entre as muralhas de fogo. Sabia, no fundo, que algo mudara em si. O inferno já não era apenas um lugar, era espelho, era destino, era aviso. Capítulo 9. Os portões de Dite e os túmulos em chamas. Diante da entrada de Dite, os passos de Dante tornaram-se mais lentos. O portão de ferro ainda ardia, mesmo depois de aberto pela força invisível que os havia socorrido. Lá dentro, o ar era mais denso, saturado de uma fumaça que não subia aos céus, mas afundava no próprio chão, como se até os vapores soubessem que ali nada se elevava. Virgílio caminhava à frente, mas seu rosto trazia uma sombra de preocupação que Dante ainda não havia visto. Era como se mesmo os sábios tivessem receio do que habitava aquelas muralhas. "Mestre", começou Dante hesitante, "que perigos ainda nos aguardam?" Virgílio não respondeu de imediato. Parou por um momento, fitando o caminho à frente, onde as sombras dançavam sob o calor das pedras. "Aqui começam os tormentos mais profundos", disse ele por fim. "E os inimigos que nos espreitam não são apenas os que pecaram, mas os que ousaram desafiar as verdades eternas." Mal havia terminado suas palavras, e um som surgiu do solo. Um uivo seco, prolongado, como se algo preso sob a terra gritasse sem boca. O chão estremeceu, e então, diante deles, o caminho se encheu de espectros, almas que não se arrastavam como as anteriores, mas que se erguiam com altivez. Eram os heréticos. Dante logo percebeu que aquela região era um cemitério sem fim, mas os túmulos não estavam selados. Estavam todos abertos, grandes sarcófagos de pedra flamejante, de onde se erguiam almas em brasa. Os corpos se contorciam em meio às chamas, mas seus rostos não suplicavam, ostentavam orgulho. Alguns falavam entre si, discutindo doutrinas como se ainda vivessem em praças públicas. Outros fitavam Dante com desdém. "Por que esses túmulos ardem?" perguntou o poeta. Virgílio respondeu com solenidade.
Aqui estão aqueles que, em vida, negaram a imortalidade da alma. Disseram que o espírito morria com o corpo. Agora, jazem nos próprios corpos, em sepulcros eternos, condenados à consciência perpétua de sua incredulidade. O calor ali era sufocante. Chamas escapavam pelas bordas das sepulturas como sangue incandescente. E ainda assim, os mortos falavam, gritavam verdades torcidas, riam da fé, argumentavam com o próprio castigo. Mestre, há alguém entre eles que possas reconhecer? Virgílio assentiu, com pesar. Sim, muitos grandes nomes da razão estão aqui. Epicuristas, falsos profetas, filósofos sem alma. Em breve, um deles nos chamará. E como previsto, uma voz ergueu-se de um túmulo próximo. Ó tu que vives e caminhas entre os mortos, quem te guia por este caminho? Dante aproximou-se. Dentro da cova flamejante, uma figura de traços fortes, mas corroídos pela dor, se ergueu em meio ao fogo. Era Farinata degli Uberti, grande chefe político de Florença, defensor dos gibelinos, herege por sua boca, mas inegavelmente nobre em sua postura. Eu sou Dante Alighieri, respondeu firme, de Florença. O rosto de Farinata enrijeceu. Então minha cidade ainda se ergue contra o que fomos, ainda odeia os que a defenderam? Dante hesitou. Falou da divisão entre guelfos e gibelinos, das batalhas e da ruína das famílias. Farinata escutou, mas sua alma parecia ainda em guerra, mesmo no inferno. Eu lutei por Florença, disse ele, mesmo sabendo que seria destruído, porque a honra não tem tempo. E logo outra figura ergueu-se do túmulo, uma alma mais baixa, mais febril. Era Cavalcante de Cavalcante, pai do poeta Guido, amigo de Dante. Seu rosto estava tomado pela ansiedade. Meu filho, vive ainda? Dante hesitou. Sua resposta, vaga e mal interpretada, lançou Cavalcante de volta ao tormento, crendo que Guido já não vivia. A sombra afundou-se nas chamas, sem esperar explicações. Farinata, porém, ainda falava. Tu, que um dia retornarás à luz, lembra-te de minhas palavras. Este é o castigo de quem vê o tempo, mas não o presente. Vemos o futuro, mas somos cegos ao agora. Dante, impressionado, perguntou. Então, vós sabeis o que há de vir, mas ignorais o que se passa neste instante? Farinata confirmou com um gesto lento. Quando algo acontece, só o sabemos por quem chega. O presente nos é vedado. A dor maior não é a chama, é a escuridão do agora. Com isso, a conversa cessou. Virgílio tocou o ombro de Dante. Era hora de seguir. Deixaram para trás os túmulos flamejantes. As vozes se apagaram pouco a pouco, substituídas por um silêncio pesado. A cidade de Dite desaparecia às costas, e uma nova escadaria descia rumo ao desconhecido. Agora, disse Virgílio, descemos para onde o pecado já não é apenas fraqueza, mas decisão. Daqui por diante, cada alma escolheu ferir. E Dante, cada vez mais sóbrio, sentiu que os círculos do inferno não o tornavam mais forte, apenas mais consciente. O abismo não era feito de monstros, era feito de homens. Capítulo 10. Os heréticos em sepulcros ardentes. A cidade de Dite se desdobrava em corredores silenciosos, onde o fogo não rugia, apenas sibilava. Como um hálito antigo vindo das entranhas da terra, o calor emanava de túmulos abertos, formando clarões tênues que dançavam nas paredes negras. Era como se ali o inferno respirasse pelas chamas. Dante seguia atrás de Virgílio, com os olhos ainda presos às imagens do círculo anterior. As palavras de Farinata soavam em sua mente como brasas que não se apagam. Ver o futuro, mas não o presente. Ser consciente da queda inevitável, sem poder deter o abismo. Mestre, disse ele enquanto caminhavam entre os sepulcros ardentes, poderemos falar com mais alguma alma neste círculo? Há verdades aqui que ainda me escapam. Virgílio assentiu, apontando para um túmulo à frente, mais elevado, de onde surgia uma dupla de sombras. Chamas os envolviam, mas suas formas se distinguiam como homens de carne e orgulho. Aproxima-te, disse uma voz grave, tu que trazes vida entre os mortos.
Dante ergueu os olhos. Era Farinata degli Uberti quem falava novamente, emergindo como um pilar no meio do fogo. O rosto severo, as feições nobres, o olhar que cortava como espada. Ao seu lado, uma outra sombra surgiu, mais inquieta, mais trêmula, como se a dúvida lhe corroesse até a alma. Era Cavalcante de Cavalcanti, pai do poeta Guido, que Dante conhecera em Florença. Se tu andas por este reino, disse Cavalcante, a voz ansiosa, por que não vejo meu filho ao teu lado? Dante hesitou. Suas palavras anteriores, mal compreendidas, haviam ferido o velho espírito. Agora tentou esclarecer. Ele ainda vive, e sua fama caminha entre os homens. Se não o mencionei antes, foi por distração, e não por dor. Mas Cavalcante, abalado, já havia mergulhado de volta nas chamas. Restou apenas Farinata, imperturbável. Esses mortos vivem de esperanças e arrependimentos, disse ele com desdém. Mas eu apenas me ergo, mesmo em meio ao fogo. E por que estás aqui, Farinata? Perguntou Dante com respeito e temor. Tu que foste defensor de tua cidade, de tua casa, de teus ideais. O herético ergueu o queixo. Porque neguei a eternidade da alma. Criei na razão acima do espírito. Amei a pátria, a honra, o nome. Mas não o invisível. E aqui estou, como pedra viva dentro de uma sepultura que jamais se fecha. O fogo rugia mais alto à medida que Farinata falava. Parecia que o inferno o escutava com reverência amarga. Dize-me então, pediu Dante, o que sabes sobre o destino de minha cidade? Haverá paz? Farinata fitou-o longamente. Florença sangrará. Os bons serão expulsos. A cidade cairá nas mãos da arrogância e da intriga. E tu também provarás o exílio. Dante estremeceu. O futuro, sempre oculto, agora se desdobrava diante dele com frieza irrefutável. E vós vedes o futuro, mas não o presente, como disseste antes. Sim, respondeu Farinata. É o destino dos condenados ver o que virá, mas jamais saber o que é. O agora nos é negado. Quando o futuro se extingue, nossa visão se apaga. O silêncio caiu entre eles como véu de cinza. Virgílio então falou. É hora de seguir, Dante. O caminho ainda é longo e o fardo crescente. O poeta fez uma última reverência à figura flamejante de Farinata. O orgulho daquele homem resistia ao fogo. Era uma fortaleza no meio do tormento, e talvez por isso mesmo ali estivesse. Enquanto os dois caminhavam entre os sepulcros, novas vozes sussurravam das chamas. Filósofos, poetas, líderes e pensadores, que negaram a alma. Todos ardendo no fogo da própria descrença. Não era o sofrimento que os consumia, era a certeza perdida. A cada passo, o calor se tornava mais violento. Não apenas no corpo, mas no espírito. Era como se as palavras que ouviram começassem a ferver por dentro. Ao fim daquele campo flamejante, surgiu uma nova muralha, interrompida por um precipício. O ar ali era espesso como bruma de cemitério. Algo abaixo se movia, mas ainda invisível à vista. Daqui em diante, disse Virgílio com solenidade, deixaremos os pecados da carne e do intelecto e desceremos ao vale dos pecados da violência. Dante olhou para o abismo à frente. Um vento quente subia lá de baixo, carregado de gemidos e gritos. Era um convite sombrio e um aviso. Estou pronto, disse, mesmo com a voz embargada. Virgílio pousou-lhe a mão no ombro. Coragem. Cada círculo revela mais da verdade. E mesmo o inferno é um espelho. Então começaram a descer, envoltos pela fumaça dos túmulos. Acima, o céu de Dite permanecia fechado. Atrás deles, o orgulho ardia em sepulcros. Adiante, a fúria aguardava. Capítulo 11. A arquitetura do inferno. Ao fim do caminho de túmulos flamejantes, Dante e Virgílio chegaram à beira de um novo precipício. Era um penhasco alto e irregular, onde o rochedo se curvava como uma muralha moldada por mãos colossais. Do fundo do abismo subia um fedor insuportável, mistura de enxofre, carne em decomposição e fel. O ar ali era tão pesado que Dante, sem conseguir resistir, levou a mão ao rosto e recuou 2 passos.
Virgílio notou sua reação e pousou a mão sobre o ombro do discípulo. Aqui começa a parte mais baixa do inferno, disse ele com voz grave. E o odor que nos atinge é apenas o prenúncio da gravidade dos pecados que ali jazem. Dante assentiu em silêncio. A pausa era necessária, não apenas para que seus pulmões se adaptassem ao miasma, mas para que sua alma se preparasse para os horrores que viriam. Junto ao penhasco, repousava uma laje de pedra, coberta de inscrições antigas e runas proféticas. Ali, entre a quietude dos ecos e o zumbido do abismo, Virgílio decidiu instruí-lo, pois os próximos círculos exigiam mais do que coragem, exigiam compreensão. Vês, Dante, começou o mestre, que o inferno é obra da justiça divina e está construído com uma ordem profunda. Cada pecado tem sua profundidade, cada culpa seu peso, e quanto mais nos afastamos da luz, mais graves se tornam os delitos. Dante se aproximou da laje e sentou-se, atento. Virgílio mantinha os olhos no escuro abaixo, como se medisse o abismo com o olhar. Já vimos os pecados da incontinência, disse ele, a luxúria, a gula, a avareza e a ira. Todos nascem de paixões humanas que transbordaram sua medida, sem que houvesse malícia plena. Mas o que vem adiante pertence à maldade deliberada. Dante franziu o senho. Há então diferença entre pecar por fraqueza e pecar por vontade? Virgílio assentiu. Sim, a justiça eterna distingue entre os erros do impulso e os crimes do espírito. Por isso, os círculos inferiores são reservados aos que, com plena consciência, escolheram o mal: os violentos, os fraudulentos, os traidores. O mestre então traçou com o dedo 3 arcos imaginários sobre a rocha, como se desenhasse o mapa moral do inferno. O próximo círculo, disse, é o dos violentos. Ele mesmo se divide em 3 partes: os que foram violentos contra o próximo, no corpo, nos bens e no sangue, os que atentaram contra si mesmos, suicidas e desperdiçadores da própria existência, e os que blasfemaram contra Deus, contra a natureza e contra a arte, os violentos contra o sagrado e a ordem do mundo. E abaixo dos violentos? Perguntou Dante, absorvendo cada palavra. Vem o círculo dos fraudulentos, prosseguiu Virgílio. Aqueles que usaram a inteligência para enganar, ferir e manipular. Porque a fraude é o pecado do intelecto corrompido e fere mais profundamente do que a violência bruta. Virgílio fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. A fraude se divide em 2 grandes esferas. A primeira é a dos que traíram a confiança comum. Sedutores, adivinhos, falsários, hipócritas, ladrões. Todos que violaram a fé entre os homens. Estão presos em 10 valas circulares no chamado Malebolge, um fosso de torturas sutis e amargas. Dante, assustado, perguntou: e a segunda? Virgílio baixou os olhos. Sua voz tornou-se quase sussurro. A mais profunda de todas as regiões do inferno, a 9ª esfera onde jazem os traidores. Aqueles que romperam os laços mais sagrados. A confiança entre familiares, entre amigos, entre pátria, entre Deus. Ali, o inferno toca o gelo, e o próprio Lúcifer habita o centro da terra, aprisionado no lago congelado do ódio absoluto. Dante empalideceu. O inferno não descia apenas em dor, mas em complexidade. Era um espelho invertido da razão, onde cada degrau revelava os limites da alma humana. Virgílio continuou. Lembra-te, quanto mais o pecado nasce da razão e não do impulso, mais profundamente ele fere a ordem divina. Por isso os fraudulentos estão abaixo dos violentos, e os traidores, mais abaixo ainda. Dante, tocado pela gravidade das palavras, perguntou: e aqueles que não creram? Que negaram Deus? Mas não traíram nem foram violentos? Virgílio apontou para trás em direção à cidade de Dite. Estão nos túmulos ardentes. Negaram a alma imortal. Foram cegos à eternidade. E agora ardem na prisão de sua incredulidade. O silêncio voltou a pairar entre eles. O fedor que subia do abismo ainda era intenso, mas agora Dante o suportava com mais firmeza. O entendimento o preparava para a dor. Virgílio então se ergueu. Descansamos o suficiente.
o caminho nos chama. Dante se levantou ao lado dele, os olhos fixos no precipício, onde a rocha formava um estreito caminho descendente. Ali começaria a jornada pelos pecados do espírito. A cada passo, disse Virgílio, a luz será menor, mas a verdade, mais clara. E com isso, os dois desceram. A pedra sob seus pés parecia murmurar antigas condenações. O ar era cortante, como se já não aceitasse a presença de vivos. Mas Dante não recuou, porque agora sabia, o inferno não era caos, era juízo. E o que se julgava ali era o próprio coração dos homens. Capítulo 12. O rio de sangue e os guardiões do círculo da violência. A trilha tornava-se íngreme e traiçoeira. Os dois viajantes avançavam sobre uma encosta quebrada, como se a rocha tivesse sido rasgada por um cataclismo ancestral. Pedras partidas, barrancos instáveis e fendas escancaradas compunham o cenário. Era como se o próprio inferno houvesse sido ferido, e a cicatriz ainda sangrasse em silêncio. Virgílio, firme, olhava adiante. Dante, com os pés incertos, sentia que aquele terreno não apenas desafiava o corpo, mas a coragem. O ar já não trazia apenas o fedor do abismo. Havia agora um odor metálico e quente, como sangue exposto ao calor. Logo, uma figura colossal surgiu, no alto de uma pedra, observando-os com olhos selvagens. Seu peito era largo como um portão, os chifres se curvavam para o céu, e a metade inferior de seu corpo era formada por cascos e músculos rijos. Seu nome ecoava em todas as eras como símbolo de fúria e instinto, o Minotauro. Ao avistar Dante, a criatura soltou um bramido, que fez tremer a encosta. Rasgava a própria carne com os dentes, girava sobre si mesma em desespero, como um animal cego à razão. "Rápido!" disse Virgílio. "Enquanto ele se enfurece, devemos passar. A ira é sua fraqueza." Dante seguiu o mestre, escorregando por entre pedras, enquanto o monstro urrava atrás deles. Contido por sua própria fúria, ao vencerem a descida, o ruído do Minotauro foi ficando para trás. Mas um novo som os envolveu. O murmúrio de águas violentas. Diante deles, estendia-se um rio de sangue fervente. Corria espesso e vermelho, com vapor subindo em névoas escuras. Não era um rio que se atravessava, era um rio que punia. Dentro dele, até os ombros, estavam submersos inúmeros condenados. Suas faces contraídas, olhos arregalados, gritos abafados pela dor, tudo revelava o castigo implacável de estar mergulhado no próprio crime. Alguns se debatiam, outros afundavam, todos queimavam. "Este é o Flegetonte", disse Virgílio. "Aqui estão os que foram violentos contra o próximo. Assassinos, salteadores, tiranos. Banham-se eternamente no sangue que derramaram. Nas margens do rio, centauros armados com arcos vigiavam os condenados. Homens até a cintura, cavalos no restante, eram figuras de guerra e disciplina. Suas flechas não eram símbolos, eram correção. Qualquer alma que ousasse erguer-se acima da pena era alvejada sem hesitação. Um deles aproximou-se em galope firme. Era Quiron, o mais sábio dos centauros. Seu porte era distinto, e mesmo no inferno conservava a dignidade de quem ensinou heróis na vida. "Quem traz um vivo entre os mortos?" perguntou, observando Dante com desconfiança. Virgílio respondeu com respeito. "Este homem está destinado a ver tudo. Não veio por curiosidade, mas por missão. Conduze-nos em segurança até o outro lado." Quiron assentiu, embora relutante. Chamou então um dos seus, Nesso, de olhar agudo e passos ligeiros, e ordenou: "Acompanha-os pela margem, mostra-lhes o caminho e protege o limite da travessia." Nesso guiou os dois viajantes, galopando ao lado da margem ensanguentada. Enquanto caminhavam, Dante observava os rostos que se erguiam do rio. Reconheceu reis antigos, ditadores esquecidos, senhores de guerra. "Aquele", disse Nesso, apontando com a mão, "é Alexandre. E ali, com semblante mais sombrio, está Dionísio de Siracusa. Ambos se banham no sangue que espalharam como se fosse vinho." Dante sentia o calor do rio na pele. O odor do ferro, o vapor das feridas, tudo se misturava em uma atmosfera pesada. Não era só castigo, era justiça crua, retribuição moldada em forma líquida. "E aqueles ali?"
Perguntou Dante, vendo algumas almas com o corpo apenas até os joelhos na corrente. Foram ladrões cruéis, agressores, saqueadores do sofrimento alheio. Disse Nesso: o nível em que se afundam é proporcional à culpa. Quanto mais sangue derramaram, mais profundamente ardem. Avançaram até um ponto onde o rio se estreitava. Ali, uma trilha de pedras permitia que os viajantes cruzassem com segurança, sem tocar o líquido escarlate. Atravessem aqui, disse Nesso. Daqui em diante, outros tipos de violência vos esperarão. Contra si mesmos, contra Deus, contra o mundo. Mas este foi o limiar do sangue. Dante e Virgílio atravessaram. Ao olharem para trás, viram Nesso galopar de volta à linha de vigília. Os centauros continuavam sua ronda. As flechas, tensas nos arcos, aguardavam o erro de qualquer alma. O rio de sangue se perdia na distância, e o ar tornava-se mais seco, quase cortante. Agora, disse Virgílio, o caminho nos leva aos que se feriram a si mesmos.